não é coisa que se compra, né? Isso é algo que só pode ser conquistado realmente se você ouvir e ouvir da palavra de Deus. O restante tudo é religiosidade. E a religiosidade você sabe o que deu, né? Crucificaram o próprio Deus conosco, né? Mandaram ele para a morte mais horrível do que houve na terra até hoje, uma morte dolorida, uma morte terrível, justamente porque eram religiosos, e assim estão matando novamente a palavra, estão matando o evangelho, justamente porque insistem ainda desta forma. Mas há uma palavra que não é a abertura do nosso culto, mas senti no coração de trazer durante o louvor, eu senti, fui buscar ela para poder passar para a igreja. Está em 2 Coríntios capítulo 4, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aleluia, Jesus. Lá no capítulo número 4, não é ainda a palavra da noite, tá? Mas apenas Deus me trouxe à memória essa palavra durante o louvor ali, quando a gente pediu ajuda, ajuda-me, Senhor. E aí é importante nós entendermos que se o evangelho está encoberto, ou seja, se o evangelho ainda está não foi divulgado de uma forma como deveria ter sido já, e quando eu falo isso não me refiro a grandes mídias, a países que ainda não conhecem Jesus, eu estou falando da sua própria casa, da sua própria família. Se o evangelho está encoberto, alguma coisa está errada, né, amados? Nós devemos então rever algumas coisas. E o apóstolo Paulo fala muito claramente sobre isso. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4, no versículo 3: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Olha aí, nos quais o Deus desse século, nós sabemos de quem ele está falando, né? Digno de citar o nome dele aqui, mas Deus com letra minúscula, você sabe perfeitamente quem o apóstolo Paulo está dizendo, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, ou os entendimentos dos incrédulos. Olha aí, ele sabe, né? Ele é conhecedor da palavra, que o povo vai continuar sofrendo por se tiver falta de entendimento. Quanto mais falta de entendimento tiver o povo, melhor para ele. Quanto mais religiosos tiver, templos lotados de gente só buscando coisa para a carne, para ele é maravilhoso. Ele fica na primeira poltrona, na primeira cadeira, nem se preocupa com o que está lá atrás, porque não quer, ele quer isso, ele quer religiosidade, ele quer pessoas agindo de forma carnal dentro das igrejas, é isso que ele quer. Então, por isso que a palavra de Deus fala que o povo de Deus sofre por falta de entendimento, e aqui diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça, olha aí, para que não clareie, né, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a própria imagem do Deus vivo. Diga glórias a Deus. Não é a mensagem da noite, mas vale bem o contexto aí, né, que nós estávamos falando sobre a falta de entendimento. Mas a palavra da noite, abrindo ela, está em Romanos capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 3. E vai ter um pouquinho a ver com o que nós já pregamos também. Falamos aqui antecipadamente, mas não era o texto de abertura. O texto de abertura por ordem do Espírito Santo é esse aqui. Romanos capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Encontraram Romanos 3? Versículo 10, 11. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Pelo menos quem quer ser buscado, né, amados? Como é que Deus quer ser buscado? Em espírito e com toda a força e entendimento da nossa alma, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa força. É assim que Deus quer ser encontrado. Mas não há quem busque a Deus dessa forma. Ele diz aqui, ó, não há quem entenda, versículo 11. Então, olha, está vendo que o inimigo tira o entendimento. Muitos estão dentro das casas de oração, distraídos, pensando no que vai fazer amanhã. O marido me deixou em casa, a esposa não sei o quê, sabe? Ficam preocupados em meu WhatsApp, meu Facebook. Então, a fé não vai vir nunca, porque não está escutando a palavra de Deus. Está mais preocupado em olhar se o pastor está adequadamente vestido, se ele está pregando dentro do contexto, se não está, se ele é um homem de Deus, se não é. Então são coisas que a carne fica buscando, justamente para você não entrar na presença do Altíssimo e buscar um entendimento da palavra. Porque só um que pode revelar a palavra a você, e não é o homem que está pregando, é quem vai no seu coração e testifica a verdade. Para isso tem que dizer para ele: eis-me aqui, Senhor, eu abro a porta do meu coração. Abro e entra na minha mente. Amém, igreja? Então, dê liberdade ao Espírito Santo para que ele possa dar discernimento
Porque ele diz aqui nas suas escrituras que não há quem, olha, não há um justo sequer. Versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, todos pecaram, amém? Está no versículo 23, olha lá. Porque todos pecaram e todos estão destituídos, ou seja, fora da glória de Deus. Misericórdia, né? Uma outra revelação, uma outra versão diz: todos pecaram e todos carecem, porque estão destituídos, carecem da glória de Deus, amém, igreja? Não é porque está fora, porque está perdido, está derrotado, não. Jesus veio justamente para religar o homem a Deus, amém ou amém? A religião não conseguiu, mas Jesus, pela fé que nós temos nele, está conseguindo nos ligar de novo a Deus. Então, o homem foi destituído da presença de Deus por causa do pecado, mas Jesus veio para desfazer essa obra do inimigo e nos religar novamente com Deus, amém? Então todos carecem de Deus, todos carecem da glória de Deus. Um detalhe importante: ele foi o único, Jesus foi o único e sempre será, entre todos os homens que já passaram na terra e hão de passar, o único realmente que tem condições de fazer isso. Ele é o único que expressou a glória total do Deus Pai. Não há ninguém jamais conseguiu viver na terra e expressar a glória de Deus. Por mais religioso que seja, por mais fé que tenha, por mais testemunhos que dão, por mais milagres que tenham feito, ninguém jamais conseguirá expressar a glória do Pai. Vamos ver isso em Hebreus, em nome de Jesus, por favor. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 1. Essas escrituras não testificam essa revelação. Ninguém, jamais, amados, ninguém conseguiu ou conseguirá fazer o que Jesus fez. É expressar através da sua própria vida a glória total do Deus Pai, porque ele veio do Pai. Diga amém? Amém. Nós nascemos do homem, nós carecemos de ser uma nova criatura, precisamos mortificar a velha criatura e nascer de novo, mas ele não, ele veio do Pai. Então o capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 ao 4 diz assim: havendo Deus antigamente, presta bem atenção, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, nossos antecedentes, falou pelos profetas, e a nós falou-nos e nos fala nesses últimos dias, através de quem? Do Filho. Diga glórias a Deus. A quem, versículo 2, constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, ou seja, através dele. Ele é o verbo, ele é a palavra. Deus disse: haja houve, ou seja, Jesus é o verbo, é a palavra. Então olha o que diz aqui o versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Versículo 3: o qual sendo resplendor, ou seja, o total resplendor, né? A expressão, né? Da glória, da sua glória, da glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se então à direita, à destra do Pai, lá nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, tanto que herdou um mais excelente nome sobre todos. Você sabe qual é esse nome, amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, amados, ele foi o único em total condição de fazer o que ele fez. Abre em Apocalipse, no capítulo de número 5. Sabia que quando Jesus venceu, inclusive a morte, a morte não pôde tocar nele, porque não havia pecado nele. Então, ele foi o único que subiu, ascendeu aos céus, como as primícias de um corpo glorificado, sem pecado, e pôde estar diante da presença do Pai. E o Pai tinha um livro. Esse livro é um mistério muito grande. Esse livro ninguém podia abrir, ninguém podia pegar, nem olhar para ele. Esse livro estava na mão do Pai. Só que ele, na autoridade de filho, e conquistado o que conquistou, que é a vitória sobre a morte, na santidade, ele entra então na glória, como Rei da glória, exaltado pelo próprio Pai, e se assenta à destra do Pai, porque isso o salmista Davi viu acontecendo, antes de acontecer, 3.000 anos antes de acontecer quase. Ele disse: eu vi o meu Senhor, dizendo ao meu Senhor, Salmo 110, eu vi o meu Senhor, dizendo ao meu Senhor: assenta-te ao meu lado, à minha direita, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de nossos pés. Então aqui essa passagem vai revelar justamente isso, que ele entrou na glória. Apocalipse 5 diz exatamente isso. Ele entrou e ele se tomou
é mostrar uma intimidade com o Pai. Você chega na sua casa, você, com o seu pai, com a sua mãe, tem uma liberdade ali, única, amém ou amém? Uma liberdade única, de ir lá abraçar, beijar, fazer as coisas que você faz no seu dia a dia com a sua família ali. Há uma liberdade. E quando ele vai e toma o livro da mão do pai, esse tomou não é nada de violento, não. É mostrar justamente a intimidade que ele tem com o pai. Glórias a Deus por isso. Então você vai ler sobre isso. Veja comigo em Apocalipse capítulo de número 5 e versículo 1 a seguir. E vi, então João está dizendo que viu no Apocalipse, né? E vi na destra do que estava sentado, ou seja, à direita, né, do que estava sentado no trono, um livro, na mão direita dele, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E o versículo 3 diz: e ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E o versículo 4 vai dizer assim: e eu chorava, o apóstolo João diz, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então o apóstolo Paulo diz que ele chorava muito de tristeza, porque aquele livro estava sentenciando a humanidade, né? Então ele estava muito triste por isso. Ninguém tinha condições de resgatar a humanidade. Até que então um dos anciãos me disse João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Diga glórias a Deus. Ele aponta e fala: eis aí, ó, o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus por isso. Então, se você continuar nessa leitura, você vai ver que ele realmente pegou o livro e desatou os selos e leu todo o livro. Glórias a Deus. Então, amados, estamos falando do nosso Deus, né? Do Deus que esteve em nosso meio, um dia habitou entre nós como Deus Emanuel, se fez carne, exaltado foi, sentou-se à destra do Pai. Agora vamos voltar à nossa, infelizmente, realidade, triste realidade, que é o nosso estado de pecadores. Nós estamos falando de um Deus santo que habitou em nosso meio. Agora temos que falar um pouco de nós, o nosso estado, que há pouco nós vimos em Romanos 3:23, que todos pecaram, que não há um justo sequer, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então vamos voltar à nossa realidade aqui, amém? Por isso nós devemos entender, amados, você voltando à tua realidade de pecador, e sabendo a santidade de quem te salvou, e que está agora intercedendo por você, lá ao lado do Pai, por mim, por você, dizendo essas bobagens que você fala e faz, o tempo todo: Pai, eu sei porque estão dizendo isso, eu sei porque ele está dizendo isso, eu sei porque ela está dizendo isso, eu sei porque ele está sentindo isso, Pai, eu sei porque ela está sentindo isso, eu vivi isso, Pai. Pai, perdoa eles. Então está ali intercedendo o tempo todo: Pai, envia um anjo, ajuda ele, Pai, eu vivi essa situação. Está o tempo todo ali falando isso ao lado do Pai. Por que ele faz isso? Porque ele nos ama. Não que o Pai não nos ama, mas o Pai colocou o Filho na terra para justamente viver a vida humana, para poder pagar um preço que eu e você não teríamos condições de pagar. Não é necessário ninguém estar intercedendo pela humanidade se não fosse o pecado, se não fosse nós estarmos envolvidos a um manto pecador que é o corpo humano. Quando nós voltarmos ao estado de origem, tudo isso é para que quando nós possamos viver aqui na terra, ainda mesmo um corpo de pecado, poder lutar contra esse pecado. E ele estará intercedendo, porque se você desistir dessa luta contra o pecado, infelizmente, naquele dia ele vai poder te receber como bendito de meu Pai. Entre no gozo eterno. Aqueles que desistem da luta, de lutar contra o pecado, vão ter que ouvir a voz que diz: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, aliás, todos que cometem a iniquidade. Misericórdia. Então, sabendo agora que um Deus santo veio para cumprir um propósito de nos salvar, de pagar um preço que jamais eu e você temos condições de pagar, porque somos pecadores, e não há um justo sequer na terra, ninguém houve em condições de vencer o mal. Então o que nós temos que fazer é começar a aceitar a palavra dele, a viver a palavra dele. Se bater numa face, vira a outra, e começar não julgar as pessoas, que o Senhor fala para ninguém julgar ninguém aqui, porque com a mesma vara que você julgar, você será julgado. A qualquer momento da sua vida, você vai ser julgado da mesma maneira, e com a mesma dureza, ou com a mesma vara, com o mesmo cetro que você julgou, será julgado. Na nossa obrigação
é apenas amar, amados. A obrigação única que nós temos não é ficar julgando ninguém, mas sim amar as pessoas, como Deus nos amou. Diga amém? Essa é, aliás, Ele não pediu isso para nós, não, por favor, você, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar vocês aqui um pedido, por favor, amem uns aos outros. Sabe que foi assim que Jesus fez? Foi assim, igreja? Não foi, né? De que forma que Ele fez isso? Através de ordenança, de mandamento. Aí diga para o teu irmão do lado, manda quem pode, aponta para cima, fala, manda quem pode. Aponta para ele agora, eu obedeço quem tem juízo. Tá bom, amados? Eu espero que ele tenha apontado para você também, como alguém deve ter apontado para mim. Amém? Glórias a Deus, que nós todos carecemos de Deus. Amém? Então voltamos lá. Eu vou pedir que você vá comigo em João 13. Voltamos à palavra e vamos no Evangelho de João, capítulo 13. Deus só quer isso, amados. Ele não pediu para ninguém amar aqui não, amados. Olha o que ele fala aqui, ó. João 13, versículo 34 e 35. Amém? Agora há pouco eu perguntei, quais são os discípulos de Jesus? Então você vai começar agora a avaliar a você mesmo, se você está sendo discípulo ou discípula de Jesus, né? Abra então Mateus capítulo de João 13, versículo 34. Jesus então diz, um novo mandamento, então não é um pedido, certo? Amém, igreja? Um novo mandamento vos dou, que façamos o quê? Que ameis uns aos outros. De que forma? Como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Aí nisto, versículo 35, é desta forma que todos conhecerão que sois os meus discípulos. Aí ele está falando, isso aqui não é para os homens não reconhecer, isso aqui não é para a glória do homem não. Então eu vou fazer isso para todos verem que eu sou bonzinho. Não, ele está dizendo assim, aí no mundo espiritual, quem vem te acusar diante de mim não vai poder te acusar. Todos no mundo espiritual, o inimigo que quer ver a sua derrota, que quer te levar de volta ao cativeiro do pecado, da morte eterna, ele não vai poder chegar diante de mim, diz o Espírito Santo, ao Senhor nosso Deus, e te acusar mais, porque nisto eles verão que vocês são discípulos de Jesus. É nisto, fazendo isto, não é para o homem não, muitos entendem errado essa palavra aqui, ó. Nisto todos conhecerão. Deus está falando de algo muito maior do que a humanidade. Se você está preocupado em pregar para vocês, mostrar para a humanidade quem você é, aliás, quanto menos você parecer, melhor. Ele está dizendo, é a atitude de amar. Isso no mundo espiritual tem um valor infundável, vale mais do que títulos aqui na terra, de todos os títulos. Então nisto todos, refiro-me, diz o Espírito Santo, ao mundo espiritual, aos teus inimigos, aos inimigos da tua alma, conhecerão que sois os meus discípulos. E se eles reconhecerem que você é um discípulo de Jesus, amado, que nós somos, eles não podem tocar em você de forma alguma. E isso vai acontecer de que forma? Se vós amardes, quantos? Uns aos outros, como eu vos amei. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Hoje é um culto de libertação, né? Então ele ordenou, e nós somos servos. Ele mandou, um servo deve fazer o quê? Obedecer. Agora a pergunta que não quer calar, por que sendo ele servo, e eu, sendo ele Senhor, sendo ele Senhor, e eu servo, nós sendo servos, por que nós desobedecemos o mandamento de Deus? Esse tipo de mandamento. Há duas respostas para isso, ou qualquer outro mandamento. Vai em Romanos, por favor. Entendeu a pergunta, igreja? Que o Espírito Santo mandou fazer essa pergunta. Faça essa pergunta na igreja. Por que, sendo ele Senhor e vocês, nós servos, por que desobedecemos o mandamento de quem é nosso dono e quem pode decidir o nosso futuro? Ele é o único que pode fazer o que nós falamos aqui no domingo, o presbítero falou na terça. Ele é o único que pode abrir a ferida, é o único que pode fechar a ferida. Ele é o único que pode dar vida e é o único que pode arrancar a vida. Porque o homem na terra pode, se ele permitir, até ceifar a tua vida. Uma bala perdida, que não houve a proteção, jamais vai acontecer isso, se não for o tempo de Deus. Porque até em bala perdida há um mistério aí. Porque o Senhor não permite jamais que nenhuma praga ou mal algum chegue à sua casa. Então, em nome de Jesus, tudo que acontece é um propósito de Deus, amados. Então, no nome de Jesus, só acontece o que Deus permitir. Nem a morte pode chegar perto de você se Deus não permitir. Então aprenda isso definitivamente, viu? Em nome do Senhor Jesus. Eu pedi que você fosse João, é isso? Nós somos em Romanos, Romanos no capítulo de número 8. Eu falei que tinha duas perguntas
que se faz duas respostas dessa pergunta. Sendo Ele Senhor e nós servos, por que desobedecemos ao mandamento dele? Aí Romanos 8, versículo 20 vai nos responder. Porque a criação, diga nós, amém? A criação ficou sujeita, olha aí, ó, à vaidade, ou seja, ao pecado, não por sua vontade, olha aí. Então quando você vê um irmãozinho teu pecando, quando você vê um irmãozinho teu falhando, não julgue ele, rapaz. Ele não faz aquilo porque quer, que ele está sujeito àquilo lá. Ele foi sujeitado àquele pecado, àquela vaidade. Então olha aqui, ó, preste bem atenção. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de quem a sujeitou. Diga amém? Então a pergunta é: por que o homem não obedece ao seu Deus, ao seu Senhor, e insiste em desobedecer? A resposta primeira foi: porque ele não faz isso porque quer. Já começa daí. Há algo na carne dele que luta contra Deus, que é o pecado. Amém, igreja? Gálatas capítulo 5, aí vai entrar em Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, está ligado aí, meus irmãos? Estão ligados na mesma palavra? Então vai no capítulo 5 de Gálatas, por favor, para você começar a entender. Esse culto é de libertação, amado. Hoje é dia de você sair daqui: Senhor, eu quero ser outra criatura, eu quero realmente voltar ao primeiro amor, eu quero me reconciliar com aquela pessoa. Senhor, eu não quero, primeiro que eu não estou fazendo nada para ninguém, eu estou fazendo para o Senhor. O próprio Senhor vai dizer isso para você aquele dia: obrigado por você ter me ouvido, por ter liberado o perdão, por você ter abraçado quem precisava ser abraçado, né? Dado consolo a quem precisava ser consolado, a matar a fome de quem estava com fome, a matar a sede, né? Então Jesus fala tudo isso aí para quem vai nos constranger. Eu não fiz isso nunca para o Senhor Jesus. Fez sim, quando você fazia qualquer um dos dois pequeninos, era a mim que você fazia. Glórias a Deus por isso. Então lembre-se disso quando o inimigo vier novamente com setas, tentando fazer você ficar contra uma ou outra pessoa. Procure se lembrar das palavras sagradas do nosso Deus, que é o que eu procuro fazer em nome de Jesus Cristo. Não sou perfeito, mas eu procuro viver o que eu estou tentando pregar aqui. Amém, igreja? Então é isso que muitas vezes não somos compreendidos. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Está ligado aí? A pergunta é, ainda falei que tinha duas respostas bíblicas a respeito da pergunta: porque sendo ele servo, Senhor, estou com servo na cabeça, sendo ele Senhor e nós servos, por que desobedecemos a vós o mandamento do nosso próprio Deus, do nosso dono? Aí nós vimos, porque primeiro não fazemos isso porque queremos. Toda a criação, isso envolve todo mundo, você e todos, né? Todos carecem de Deus, todos estão debaixo de uma coisa chamada sujeição do inimigo na carne. A carne não está limpa, a carne está contaminada, porque ela está presente nesse mundo. A alma e teu espírito já está oculta, escondida em Deus. Você crê nisso? Mas a sua carne ainda é pecadora e precisa muito ser convertida. Para isso é necessário domínio. Você precisa aprender a dominar a tua carne. E é isso que é luta. Não é fácil. Quem pensa que é fácil, tem pessoas que ficam pregando, e eu também já tive esse erro já, porque na ânsia, esse é o grande mal, é o grande problema da religião. E eu já fui religioso, não pense vocês que eu não fui, que eu já fui. Tá? Porque não existe, todos nós crescemos, né? É de graça em graça que nós crescemos, de glória em glória, amém ou amém? Então, o que dói muito, e eu já me aperfeiçoei nisso, porque o Espírito Santo já falou comigo diretamente sobre isso, é a gente começar, sem sabedoria, apontar o dedo para as pessoas, e acontece que você está sem perceber, induzindo aquela pessoa a concluir que não tem jeito para ela. Entende? Sendo que o fôlego está aí, gente. Enquanto tem fôlego, há esperança. Louve ao Senhor, amém? Se alguém que você olha para ele, você não tem mais, você já está condenando aquela pessoa, não tem mais jeito. Como não tem? O fôlego está lá, não morreu ainda. Amém? Ore por aquela pessoa em nome de Jesus, amém, igreja? Porque o fôlego está lá. Se está lá é porque o dono dela ainda acha, o dono daquela pessoa acha, não tenha certeza que pode mudar. Mas o inimigo vai trabalhar em nós, que estamos ao lado das pessoas, para podermos impedi-la de crer que ela tem solução. Isso geralmente acontece em um estado de religiosidade falsa, de uma hipocrisia muito grande, que é apontar o dedo. Porque você acha que as pessoas não suportam, não se convertem, demoram a se converter ao Evangelho? Porque dentro da sua casa tem alguém chato, terrível, que fica apontando o dedo o tempo todo. Sabia que é isso aí? Eu quero viver do lado de uma pessoa dessa? Nunca.
E eu conheço muitas pessoas assim, que estão há anos, 10, 20, 30, 40 anos no Evangelho, e não ganham uma mosca para Jesus, porque aponta o dedo, fica ali radicalizando. E não é assim que se faz a obra de Deus. Amém, igreja? Amém. Temos que vigiar nisso aí, em nome de Jesus Cristo. Se você vai acabar convencendo as pessoas que as pessoas não têm jeito, e a pessoa tem jeito, porque está vivendo, o fôlego está ali, ore por eles em nome de Jesus. Estou falando pelo Espírito Santo, amém, igreja? Então creia, porque o Senhor está dizendo aqui em Gálatas 5, ó, versículo 17, é a resposta da pergunta, e uma das respostas da pergunta ainda, porque sendo ele dono e nós servos não obedecemos à voz dele. Ouvimos primeiro a resposta em Romanos 8, 20, porque nós estamos sujeitos, a nossa carne está sujeita a esse pecado. Mas Gálatas 5 vai dizer um conselho para nós, ó. O versículo 16, perdão, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a vontade da carne, né? Versículo 17, por que ele está pedindo isso? Porque a carne, a vossa carne, ela cobiça, ela guerreia, ela milita contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estás mais debaixo da lei. Diga glórias a Deus. Amém, igreja? Está aí, ó. Todo pecado, amados, todo pecado entristece o coração de Deus, mas há certas coisas que abominam a sua alma. Deus se entristece com todo pecado, sem exceção, mas tem algumas coisas que são abomináveis. Uma delas é contenda entre irmãos. Uma delas, isso é abominável ao nosso Deus, porque isso é a mesma idiotice, é a mesma idiotice de você ter uma ferida e ficar ali cutucando ela. Ela não vai sarar nunca. Aliás, ela vai correr um sério risco de pegar uma infecção e aquela parte do corpo, matar o corpo todo, ou você ter que ser cortada. Você está compreendendo? Amém, igreja? Isso é uma tremenda, uma idiotice, amados. É ficar um provocando o outro, um contra o outro, e isso é abominável ao nosso Deus. Isso é uma das coisas. Agora tem uma coisa que é pior do que isso ainda, que é o motivo pelo qual Deus vai destruir essa terra. Abre Romanos capítulo 1, que está revelado lá, Romanos capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e no capítulo 1, eis aí o motivo pelo qual virá a ira de Deus sobre a terra. Versículo 18 a seguir. Estamos juntos? Aí, ó, quem quer saber o motivo que essa terra vai ser destruída, está aí, ó. Só você estudar Romanos 1, do 18, na verdade até o 32, mas eu vou ler só do 18 ao 25. Todos juntos? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. O que é impiedade? É o contrário de piedade. Você ser piedoso e ser impiedoso. Quem perdoa é piedoso, amém ou amém? Quem não perdoa é impiedoso. Olha aí. Então, lá do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus, o próprio Deus já lhes manifestou. Ou seja, vai explicar melhor, porque as coisas são invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é assim, ó, que tantas coisas que nós vemos como aquelas que não vemos, tudo foi criado por Deus, amém ou amém? Mas ele mostra a sua existência pelas coisas criadas, que nós possamos ver. Tanto é que a ciência não explica nada do que nós vemos. A ciência fica arrumando explicações mais absurdas, e vai nascer gerações de cientistas, vai nascer outras, e não vão conseguir explicar certas coisas, porque ela provém de Deus, e não há explicações das coisas criadas por Deus, amém ou amém? Se você é tão sábio, então me diz quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você já sabe? Então me diz quem nasceu primeiro, mas com certeza, e prove. Não tem prova, amém, igreja? Então, o que Deus está dizendo é assim, ó, a ira de Deus se manifesta no céu, porque o homem tem essa tendência de cometer impiedades e injustiça. E o que é pior, as coisas, Deus existe, você não precisa ver ele, não precisa descer que falar, eu estou aqui, eu existo. Ele é espírito, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Você tem que crer nele pelo ouvir a palavra, a fé vem, você crê nele e glorifica ele através do nome de Jesus, amém ou amém? Então ele fala,
ele vai as coisas invisíveis desde a criação tomam o seu poder eterno, se entende claramente e se veem pelas coisas que estão criadas. Por isso que são os homens indesculpáveis. Não tem desculpa para os homens, amados. Me prova que Deus existe. Ele não precisa provar nada. As coisas criadas provam que Ele existe. Amém, igreja? Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento que há um Deus, amém? Não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, se perderam no caminho, e o seu coração se tornou insensato, e se escureceu. Versículo 22. Dizendo-se sábios, acho que são sábios, na verdade se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus então os entregou às suas concupiscências do seu coração, ou seja, aos desejos do seu próprio coração, as imundícias, para desonrar o seu próprio corpo entre si. Por quê? Porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e acabaram honrando e servindo muito mais a criaturas do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí você quer saber outros detalhes que eu não vou pregar hoje, porque não vai dar tempo, também não é o mérito da mensagem de hoje. Vá do versículo 26 até o 32 em casa e descobre ali o homossexualismo, descobre ali tudo ali, tudo ali, está tudo ali, tá? E vai entrar nessa onda aí, viu? De que, eu não quero entrar nesse negócio de ser contra, porque para mim tanto faz. Vai entrando nessa onda aí, que é uma onda satânica, viu? Para te acusar diante de Deus e dizer assim, tá vendo? Você não vai me salvar esse povo, não. Senão você não está sendo justo, porque a tua palavra diz que tanto os que cometem quanto os que concordam são passíveis de punição de morte eterna. Isso está aí, medita depois em casa. Então vai entrando nessa onda aí, viu? Que, eu não vou entrar nesse negócio, não sou preconceituoso. Sabe o que é preconceituoso? É quem tem um pré-conceito. Eu não tenho pré-conceito, eu tenho um conceito muito bem definido na minha mente, que são os princípios de Deus. E quando eu tenho esse conceito, eu não tenho pré-conceito de ninguém, eu tenho um conceito muito bem definido. Diga amém? Amém. Se você tem esse conceito, mantenha-se nele, que não é preconceito, você lê depois, que isso tudo é abominável ao Senhor. Mas vamos parar por aqui, que a mensagem não significa isso aí, não é para esse lado. Eu vou me ater muito nisso aí. Só estou respondendo até agora para os amados irmãos, porque algumas coisas entristecem demais o coração de Deus. Primeiro nós chamamos Ele de Senhor, mas não obedecemos o que Ele pede para fazer, o que Ele manda fazer. Pedir, olha, perdão, Senhor. Na hora que você me corrigiu, pedir, a voz dele falou para o meu coração, pedir, eu não pedi nada. O Senhor mandou, irmãos. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele ordenou que nós amássemos. Não é um pedido, por favor, ame. Ele está ordenando. Se Ele é Senhor, nos ordena, eu estou cometendo impiedade, e a ira de Deus vai vir sobre a terra por causa de toda a impiedade e injustiça dos homens, que mudaram a glória de Deus, trocaram a verdade por mentira, e seus pensamentos, seus raciocínios, que acham que são sábios, mas se passam de loucos. Amém, igreja? É isso que Deus está dizendo, amados. Que conclusão nós chegamos até aqui, amados? Qual é a conclusão? Afinal, já descobrimos que todos nós somos pecadores, amém? Que não há um justo sequer, e que o inimigo trabalha o tempo todo para nos tornar pecadores. O inimigo trabalha o tempo todo, essa é a conclusão até agora. Não há outro motivo de ele estar nesse mundo. Ele só está nesse mundo para matar, roubar e destruir. Não pense que ser amigo do mundo é ser amigo do diabo, é ser filho dele, é continuar debaixo do jugo dele. Quando Deus fala assim a vós, em Romanos, em João 8,44, quando Jesus fala, vós sois do diabo, é Ele que é vosso pai. João 8,44, Ele está falando isso para toda criatura. Se vocês não crerem em mim, vocês estão crendo no pai da mentira, porque é Ele que fala a mentira e vocês acreditam nele. Eu vos falo a verdade, vós não creis. Amém, igreja? Então é isso que a conclusão é essa, olha só. Ele sendo o Senhor, nós não obedecemos. Por quê? Meu Deus do céu, o inimigo só trabalha para nos roubar a nossa salvação, amados. Ele só faz isso, ele está o tempo todo nesse mundo fazendo isso. E o que eu vou fazer? O que fazer para mudar isso tudo? Sendo que eu reconheço que eu sou pecador, reconheço que não temos justo sequer, não vou ficar procurando homens na terra, porque além de a maior uma das coisas que abomina ao Senhor é a idolatria. E às vezes as pessoas que idolatram são aquelas pessoas que adoram imagens.
Se você adorar um homem e começar a adorar, vou naquela igreja que aquele homem não sei o que, aquele homem não sei o que, você está idolatrando aquele homem, está mudando a glória de Deus para um homem, para uma placa denominacional. Amém, igreja? Então é isso, é pior dos idólatras. Tem pessoas que deixam de ser religioso, idólatra de imagens, e passam a ser idólatra de homens. Qual a diferença? É idólatra do mesmo jeito. Misericórdia. Então nós devemos entender certas coisas. O que fazer então para mudar isso, Pai? O que eu faço, Deus? Hebreus, a resposta na Bíblia, Hebreus capítulo 10. Você quer mudar mesmo essa história? Só 1, 2 falou amém. Quantos quer mudar mesmo? Diga amém. Amém. Porque todos pecaram, amados. Só 2 ou 3 falaram amém. Então parece que os demais, 99%, acham que está tudo bem, eu sou santo, eu não preciso de nada. Mas agora você falou amém, está selado o teu amém. Que assim seja então, em nome de Jesus. Você queira mudar mesmo, e o Espírito Santo encontra liberdade de mudar. Amém? Porque ele não é violento, ele não entra com violência. Ele está ali, ó, mansamente batendo no teu coração. E faz tempo, hein? Tem alguns aí que está batendo, ó, já está fazendo pecado, batendo na porta, e a porta fechada. Mas ele está batendo ainda. O fôlego está aí, não está? A porta está existindo, ainda não caiu essa casa, né? Ele está batendo aí, ó. Hebreus capítulo 10. O que eu faço então? A resposta é: diga para o teu irmão quando você procura Hebreus 10, diga para ele: busque mais e mais. Amém? Cada dia mais. Por quê, amados? Porque os dias são maus, igreja. Você está vendo aí, qualquer criança hoje vê que o mundo está diferente. Qualquer pessoa que pega um pouquinho de maturidade, que pega uma pequena noção do que é esse mundo, se tiver um bom exemplo de coisas boas, porque tem esse problema, né? Tem que ter bom exemplo de coisas boas, para poder avaliar, pesar. E vai ver o que é coisa, que tem coisa errada no mundo. Se ele tiver um bom testemunho em casa, um pai, uma mãe que busca Deus, que dá conselho, que ora, que busca a palavra, ou que saudavelmente leva para dentro da sua casa coisas saudáveis, não fica levando lixo para dentro da sua casa, né? Quem tem um pai, uma mãe assim, um exemplo familiar assim, na empresa, enfim, no meio social que vive, quando ele sai lá no mundo, ele percebe: tem alguma coisa errada nesse mundo. E tem. O mundo inteiro jaz no maligno. Inteiro jaz no maligno. Amém, igreja? Então a pergunta é: o que eu faço? Buscar cada vez mais, porque os dias são maus, amados. E Hebreus dá um conselho para nós na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22 ao 25. Estamos ligados aí? Olha o conselho que ele dá: cheguemos com verdadeiro coração e inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Olha aí, ó, tá? Purifica seu coração, não sai daqui hoje com o coração duro, não, e coração cheio de coisas do mundo, não, amados. Pensamentos que são maus. Ó, purifique de toda má consciência, e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos, guardemos firmes a nossa confissão de fé, a nossa confissão de esperança. Amém? Porque fiel é aquele que prometeu. Diga glórias a Deus. Fiel é o que prometeu. Amém? Versículo 24: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, chamemos a atenção uns dos outros, tanto mais quando vedes que está se aproximando aquele dia, com letra maiúscula, o fim de tudo, né? Quanto mais se aproxima o final, mais nós devemos buscar, amados. Quanto mais difícil estiver a situação, só há um caminho: é Jesus. Busque a Ele. Aliás, vai em João 15, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer para você: olha, meu filho, você quer entender melhor o que é o mundo espiritual? E quantos querem entender? Digam amém? Eu não vou te fazer uma palavra, eu vou propor uma palavra para você. João 15. Então o mundo espiritual é assim, ó. Versículo 1: eu sou a videira, certo? É uma árvore, eu sou a árvore, certo? Meu pai é quem plantou essa árvore. Diga glórias a Deus. Ele é o lavrador. Versículo 2: todo ramo, toda vara que estiver ligada em mim. Uma árvore tem ramos? Amém, igreja? Tem, né? Tem galhos, tem ramos, né? Então todo ramo, toda vara, todo ramo que estiver ligado em mim, que não der frutos, meu pai vem, tira ela, limpa toda aquela ele tira ela fora, tira ela,
Agora ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, ou seja, é podar, né, amados? Então todo ramo que dá fruto, meu Pai vem e limpa para que dê mais frutos. Agora veja o que não dá. Agora aquele que não dá fruto, ele vem e corta. Versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você está recebendo a palavra de Deus? É a água pura, essa é a água que purifica, é a palavra, amém? Recebe a palavra, ela é uma água pura que entra no nosso interior e vai lavando, vai tirando toda a impureza. Versículo 4: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar o fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí ele vai dar a revelação: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga amém? Agora, se alguém não estiver em mim, olha, será lançado fora, como aquele ramo, e vai secar. Aí vem outros que colhem aquele ramo seco, vai fazer o quê? Vão botar fogo nele, vai arder. Amém, igreja? Então está aí, ó. Versículo de número onde eu vou, até onde eu vou. Vamos seguir em frente. Versículo de número 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai. Olha, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu tenho vos dito isso, para que a minha alegria, você entenda agora, Deus, tudo que Deus deseja é ver você feliz, amado. Amém? E amado. Então eu já falei, eu tenho dito tudo isso, é difícil de ouvir essas coisas. Jesus está dizendo isso aqui, ó. Eu tenho dito essas coisas, é para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja de que forma? Completa. Diga glórias a Deus. Então aprenda de uma vez, sem Jesus, eu e você não somos nada. Sem você ter a palavra de Deus na sua vida, você não é nada. Eu vi até uma mensagem que mandaram essa semana, eu vou parar um pouquinho, só para nós descontrairmos um pouco, nem se atrasar um pouquinho só, eu vou passar isso que Deus me tocou de passar. Eu achei muito interessante, mandaram uma foto, essas que mandam essas mensagens já formadas do WhatsApp, eu não sei em que grupo foi, eu tenho um monte de grupo, participo de uns 15 grupos, é só pela graça. Às vezes vocês me perdoam se não dou resposta urgente, porque, imagine, eu tenho um grupo de pastores com 88 pastores, você imagina. Então mais os membros da igreja, em outro grupo de louvor, enfim. Então às vezes tem que ter paciência com o pastor também, entender certas coisas. Mas às vezes eu consigo ler todos. Madrugada, às vezes eu consigo. Então eu vi um que mandaram uma mensagem, não sei, pode ser da igreja, mas eu vou repetir para vocês e tentar passar um pouco dentro desse contexto aqui. Diz que o jumentinho entrou com Jesus, chegou em casa tudo feliz, está vendo isso aí? Entrou o jumentinho em casa, tudo feliz, é uma palavra, é uma metáfora. O jumentinho chegou em casa tudo feliz, mãe, claro que isso é uma brincadeira, né? Mas é uma boa história com ele, que não é real. Mãe, eu estou feliz demais, eu não sabia que era tão famoso. A mãe falou, por que você é famoso? Porque eu entrei em Jerusalém, que coisa linda, me aplaudiam, botavam um ramo na minha frente. Olha, eu nunca imaginei que era tão famoso assim, eu estou radiante, minha vida está completa, não precisa mais nada. Falou, filhinho, você transportava alguém? Eu transportava. Quem se transportava? Uma pessoa chamada Jesus, um cara chamado Jesus. Jesus? Tá, entendi. Faz o seguinte, filho, vai lá agora de novo, faz o mesmo caminho que você fez, vai lá, mas vai ser ele. Aí ele foi. Daqui a pouco volta aí, mãe do céu, o negócio não era para mim, não era para Jesus. Eu cheguei lá e quase me escorraçaram, faltaram só me bater, já queriam até me levar para trabalhar. Eu não sou nada daquilo que eu imaginava. Qual que é a conclusão dessa brincadeira aqui? Que você sem Jesus não passa de um jumento, né? Vós sem mim nada sois. Mas infelizmente é isso aí, acredite quem quiser, mas o jumento não representava nada, e nós não somos nada sem Jesus. A prova, irmãos, para nós finalizarmos, de que todos pecaram. Também gostei disso aí. Não foi para mim, não, foi para quem criou essa mensagem. É verdade, nós não passamos de jumentinho sem Jesus, né? Também gostei disso aí, achei tão interessante que eu quis trazer para os irmãos. Eu não esperava essa reação da igreja, mas eu também tive essa reação, e achei muito interessante. Eu vi umas 10 vezes, e vi preso 10 vezes. A prova, amados, que todos pecaram, e que nunca nós devemos dar glória a homem nenhum, está na própria história da humanidade. Eu vou passar rapidamente a história da humanidade para vocês aqui, o tempo não para, né? Adão e Eva, pronto, primeiro casal humano.
Obedeceram Deus na integridade? Na íntegra? Claro que não, né? O motivo está aí, nós, aí, pecadores, por causa deles. Então desobedeceram a Deus e caíram. Assim Adão, como Adão, Abraão também. Adão ouviu a Eva, e por causa da Eva ele fez bobagem, né? Não estou dizendo que as mulheres fazem bobagem não, mas as mulheres têm que ser sabedoria. É sabedoria de Deus, porque elas têm o poder de edificar a casa, ou de destruí-las. Amém, igreja? Então vamos lá. Assim como Adão, Abraão também deu ouvido a Sara, e não esperou o tempo de Deus, e foi deitar-se com a concubina, Agar, a escrava. Aí gerou o que você vê até hoje lá, aquela guerra lá, Israel contra os palestinos, porque foi gerado um filho bastardo, que é Ismael, sendo que era para esperar nascer o verdadeiro filho da promessa, que vinha de Deus, né? De um útero já sem condições de ter, de uma idade avançada e estéril, mas nasceu daquele jeito que Deus quis que fosse. Mas se não fosse o erro de Abraão, não teria hoje a Palestina, os árabes e o Israel lutando pela mesma terra, porque eles acham que eles são donos daquela terra de Israel, né? Na verdade Jerusalém, né? Por causa que eles são descendentes de Ismael. Então é uma história longa que não vou entrar nesse mérito, mas olha, desde a origem, Adão e Eva, a história do erro, o tropeço passou por Abraão. Davi então se sentiu atraído pela esposa de um dos seus comandantes, mandou matar o comandante. Misericórdia. Profeta Elias, estou falando como você pode ver, que todos pecaram, e todos carecem da glória de Deus. Tem gente fazendo esses homens de santo, esses não, mas muitos do Novo Testamento são santos hoje. Eles são pecadores igual nós, todos pecaram. Olha aqui, ó, o profeta Elias, Davi eu falei, o profeta Elias, quando se sentiu ameaçado pela rainha Jezebel, que mandou que ia matar ele fez o quê? Fugiu, foi para as cavernas se esconder. Só você estudar a Bíblia, para saber que o profeta Elias, o grande profeta Elias, fugiu, foi se esconder, e Deus mandou um anjo falar com ele, e falou que ele não ia, vou não, que acabou tudo, eu não sou mais nada, aquela mulher vai me matar, eu não tenho mais, eu sou o único profeta de Deus na terra. Ô homem, sai daqui, vai para lá, você não tem mais de 1500 ainda que eu salvei. Olha, ele achava que era só ele, é o que você e eu muitas vezes ficamos, Deus esqueceu de mim, acabou a minha vida, oh meu Deus do céu, né? O profeta Elias, Sansão contou o segredo que era dele de Deus para uma prostituta, e acabou o reinado dele, né? Olha os erros da humanidade, como todos pecaram. No Novo Testamento, Pedro deixou a boca dele ser usada por Satanás. O Senhor foi lá e exortou Jesus no meio do povo: vem cá, Jesus, vem cá, esse negócio está falando que você vai morrer, não vai morrer coisa nenhuma, viu? Misericórdia, para trás de mim, Satanás. Deixou a boca dele ser usada por Satanás. E Paulo então, o São Paulo, o apóstolo Paulo, amado, ele, por a própria boca dele, escreve na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e depois em Romanos 7, eu vou pedir que você vá lá, por em segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 12, não estamos aqui desmoralizando a memória de nenhum apóstolo, não, estou apenas trazendo a verdade, que todos pecaram, igreja. Olha o tal do São Paulo aí, o apóstolo Paulo, ele mesmo com a própria boca dele escreve, capítulo 12, versículo 7, segunda carta, eu falei primeiro, mas segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, se vocês estão lá, me espero, que eu estava no capítulo 1 Coríntios, eu estou em 2 Coríntios, versículo de número 7, e para que não me exaltasse pelas excelentes revelações, ou pelas excelências das revelações, me dado um espinho na carne, diga pecado, mas foi colocado um espinho na carne de Paulo, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, e acerca de 3 vezes eu orei ao Senhor, para que desviasse de mim, e ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então ele volta a dizer: então de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o verdadeiro poder de Cristo. Versículo de número 10, para finalizar, então ele diz: pelo que então sinto prazer nas fraquezas, e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, eu sinto prazer, por amor a Cristo, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu descobri que então eu sou forte. Diga glórias a Deus. Ele confessa, você não entendeu o que é pecado ainda, então vai em Romanos,
Você quer entender claramente que ele está confessando ser pecador? Então vai em Romanos aqui, por favor. Aí você vai entender. Não, eu não entendi que ele disse que é pecado, não. Então tá bom. Então vai em Romanos 7 que você vai entender claramente agora. E se tiver dúvida agora, misericórdia, né? Versículo de número 15. Encontraram? Vamos lá. Porque faço o que não aprovo, e o que não quero. Isso, e o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Eu vou ler uma tradução mais clara aqui, ó. A Nova Versão Internacional. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, justamente faço aquilo que odeio. Olha aí, que não deveria fazer. Está confessando ou está, amados, pecado? Ah, não estou sentindo isso não, pastor. Então tá bom. Vamos aperfeiçoar mais ainda, tá bom? Porque o problema aqui, amados, não é ser pecador, amados. Entenda isso, o pecador, nós estamos envolvidos a um manto pecador. Nós vamos pecar a todo momento, a toda hora. Você não se iluda com isso. Você não vai conseguir ser santo aqui na terra. Deus está te santificando, é diferente. É um processo de transformação, amém, igreja? E está pedindo que você tenha paciência com quem ainda não é. E você na sua metade, ou um terço, ou um vigésimo do seu caminho, um milésimo da sua caminhada de perfeição, já começa a julgar o teu irmão. É isso que Deus está mandando dizer aqui, ó. Entende, igreja? E o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, ó. E é muito importante você entender que a mensagem que vai ser finalizada agora, que não é a questão de ser pecador. O maior problema não é ser pecador, é não lutar contra o pecado. Paulo deixa bem claro na leitura que eu vou fazer aqui agora, amado, que ele reconhece o seu estado pecador, e ele confessa que aquilo que ele está fazendo não é certo, é mal, é pecado, e ele quer fazer o certo, mas não consegue. Vamos meditar juntos? Eu vou ler do versículo 16 ao 25, mas me permita eu ler uma versão da Nova Versão Internacional, que é muito mais clara para a gente. Vai acompanhando a tua versão aí. Versículo 16. Amém? Chegamos juntos aí? Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Ou seja, se eu estou sentindo que estou fazendo coisa errada, isso vem a confirmação de que a lei está certa. Amém ou amém? Isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Olha aí, amados, olha o que o apóstolo Paulo está confessando. Eu sei que aquilo que não é bom vive em mim. Isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o certo, o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer, é isso que eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei, o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me tem tornado prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará dessa situação? No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, eu sirvo ao pecado. Tem alguma dúvida aí, igreja? Você tem dúvida ainda que Deus revela que não existe um justo sequer, que todos pecaram? Então está aí, o São Paulo, que muitos de outras religiões se prostram, fazem caravanas, ele acaba de confessar: eu sou pecador. Eu não tenho, sabe-se lá que pecado ele está ocultando aqui. Deve ser coisa muito grave, porque ele está confessando isso aqui. Mas não vamos julgar ele. Ele é um homem de Deus, já está com a sua alma salva, ele cumpriu a carreira dele. Então o importante é entender nessa mensagem de hoje, amados, uma coisa muito importante: que o problema não é ser pecador, o problema é você não aceitar que está pecando, é você achar que isso é normal, continuar tranquilo, normal. Esse é o grande mal, esse é o grande problema, e chama-se religiosidade, chama-se falta de conversão. Que mesmo convertidos reconhece que ele é pecador, e que ele não está conseguindo fazer o que a palavra diz, mas ele tem que entender uma coisa: que isso é uma luta interior, e que ele vai ter que lutar. Ninguém vai poder lutar por você nisso aí, amados. Amém ou não amém? É uma luta interior, que é justamente o tema dessa noite. O tema da mensagem é esse: há uma luta interior em nós.
há uma luta interior em nós. Você crê nisso? Só que há uma promessa maravilhosa para aqueles que se esforçarem, mas se esforçarem. O que eu devo fazer para me esforçar? Buscar mais, e mais, mais, e mais, ouvir mais, buscar mais, adorar mais, louvar mais, perdoar mais. Amém, igreja? Aí você vai conseguir vencer o mal. Aí o que vai acontecer? Você vai se tornar um bem. A promessa para vencedor. Há uma igreja. Quer ouvir elas? Então vamos lá. Vamos lá. Ao vencedor. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos ouça. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Diga glórias a Deus. Versículo 11. Quer mais promessa? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá dano na segunda morte. Diga glórias a Deus. Ou seja, não sofrerá o dano da segunda morte. Promessa de Deus, Senhor amado. Capítulo 3, versículo 5. Estamos juntos? Vá no versículo 17 do capítulo 2 ainda. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e naquela pedra um novo nome está escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Viu como você não se chama Maria, você não se chama Antônia na glória? Há um nome reservado para você, ao que vencer. Versículo 12 do capítulo 3, aliás, versículo 5 do capítulo 3. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e de todos os seus anjos. Versículo 12. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga amém? Quantos querem vencer? Então, fala para o teu irmão do lado que diz que amém agora e que quer vencer. Fala para ele, então lute essa sua luta interior, mas para vencer. Diga amém? Aplauda ao Senhor, se coloca em pé. Aplauda ao Senhor, aplauda ele, aplauda, é ele, é ele. A glória pertence só ao nosso Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence ao nosso Deus. Coloca a tua mão no peito. Vamos ter que acelerar aqui agora. Sua mão, senão a campainha vai disparar daqui a pouco lá. Coloca a mão no peito e diga, Senhor Deus, eu recebo essa palavra. Agora eu faço mais do que aquele louvor. Eu peço no fundo da minha alma, ajuda-me a confiar somente em Ti. Na verdade, e nunca na mentira. Diga amém? Você viu que você louvou no começo? Ajuda-me, Pai, a confiar somente em Ti. Então receba essa palavra, sai daqui com um bom grado, fortalecido no nome de Jesus Cristo. Que todos que ouviram essa palavra possam tomar posse dessa verdade e possam ter a força de buscar a Deus, sabendo que você não vai conseguir sair do pecado, mas Deus te tirará dele. Só tem que buscar a Ele, esperar nele, confiar nele, porque o demais Ele é uma campanha de libertação para a sua vida ou para a vida de alguém. Erga as suas mãos. Olha, seria um dia hoje uma mensagem dessa para todo mundo pegar folha, para se libertar mesmo. Mas eu não sei quantos vão ter fé, e se Jesus voltar hoje, vai encontrar fé nesse lugar. Vê se você quer ser liberto, pede uma campanha, se você ainda crê que Deus age em minhas campanhas, em nome de Jesus. Eu vou falar aqui com quem pegou, nos encontrou aqui na internet. Amado irmão, amada irmã, você que nos encontrou na internet, através do canal do YouTube, da comunidade evangélica Mão de Deus, ou do próprio blog da nossa comunidade. O blog é uma revista virtual da igreja e o canal está aí disponível para todos que buscarem, né, no YouTube. Nós, com muita alegria, nos dirigimos a você que nos encontrou. E se você ouviu a mensagem e agora vê nós distribuindo essa folha, uma folha de campanha, se interessou, até sentiu no seu coração que essa campanha é de Deus e gostaria de fazer, até lamentou não estar aqui em Londrina, que é a nossa igreja Mão de Deus, lá no blog explica, em Londrina, no Paraná. E lamentou de não estar aqui, não poder participar da campanha dessa. Não lamente, não, porque através desse meio pelo qual você nos encontrou, você também pode fazer a campanha. Como é que você consegue fazer isso? Entre em contato comigo.
Vai passar agora na tela aí o meu e-mail particular, e eu vou ter maior alegria e prazer em responder para você esse e-mail, enviando para você essa folha aqui, ó, gratuitamente. Não vou te passar conta bancária, não vou te passar nenhum detalhe para que você, até porque não questiono quem faz isso, mas não é o meu ministério fazer isso. Então, no nome de Jesus Cristo, eu envio para você isso gratuitamente, uma folha da campanha da libertação da nossa comunidade. Como é que você faz isso? Depois de recebendo essa folha, no e-mail de volta, né, no anexo, você vai imprimir quantas folhas você quiser, até porque aqui na igreja se sabe que não pode pegar uma folha e colocar 2 ou mais causas nela. Uma folha para cada causa. Assim, se você receber no seu e-mail de volta na resposta, imprima quantas folhas você quiser, para fazer quantas campanhas você quiser. Mas você vai entender, ao ler, que ela é bem didática, que não dá para colocar 2 causas numa folha só, porque você vai ter que responder a uma pergunta aqui, se você ainda está confiante, ou se já recebeu a vitória. Se você tem mais de uma causa, 2 ou 3 ou 10, como é que você vai responder essa pergunta? Por isso que é uma folha para cada causa. Aqui na igreja já sabe. Então você imprima quantas você sentir e pode fazer. De que forma que eu faço a campanha? Semanalmente você nos procura no canal do YouTube, como você nos encontrou, ou no próprio blog da igreja, que semanalmente é trocada a mensagem. Toda sexta-feira nós pregamos aqui na sede, é gravado e é passado esse vídeo renovado toda semana no YouTube e no canal do nosso blog. Tá bom? Perdendo o blog da Igreja Mão de Deus, tá? Então faça isso em nome do Senhor Jesus, nós vamos te responder com muita alegria. Aqui na igreja, quantos pegaram a folha, coloque-se em pé. Eu quero orar por sua campanha nesse momento. Você não preencheu ainda, você não falou com Deus ainda, mas vai falar agora. Depois você vai preencher em casa em nome de Jesus. Você da internet já recebeu a folha, já preencheu com certeza, então se coloque em pé, que eu quero orar por sua campanha no nome de Jesus. Vocês que estão de posse da campanha e é o primeiro dia, façam a oração de vocês agora com Deus. Na oração vocês vão expor publicamente no mundo espiritual qual o motivo de vocês iniciarem a campanha. Fale isso, nem se for sussurrando, mas não fica na mente não, porque na mente fica falando direto só com Deus, e Deus quer que você coloque isso em prática, tá? Fala isso, bem sussurrando baixinho, não precisa ninguém ouvir, faz bem baixinho. Fala baixinho aí, mas fala o motivo da sua campanha agora, enquanto o pastor ora aqui. Você na internet também. Senhor Deus e Pai, aí estão seus filhos, orando, e cada um está apresentando o motivo das campanhas que estão fazendo, Senhor. Eles estão expressando publicamente no mundo espiritual, para reconhecer o mundo espiritual que estão entregando nas tuas mãos essa causa. E é no nome de Jesus Cristo que eu declaro a tua glória sobre eles, Pai. É uma unção que venha sobre eles para mantê-los firmes no propósito de cumprir essa campanha, para que possam ver a tua glória. E no nome de Jesus, assim como está na sua palavra, não acontecerá com eles, não serão confundidos, porque eu jamais vi um justo ser confundido ao receber a tua palavra. Então eu abençoo cada um que está iniciando a campanha em nome de Jesus. Você está iniciando a campanha, talvez não deu tempo de você falar tudo, nem escrever tudo aí, mas faça o seguinte: chegue em sua casa, ore em cima de sua campanha, fale com Deus, exponha ali todos os motivos, na oração, em silêncio com Deus, e já está valendo como o primeiro dia hoje. Eu quero orar por sua campanha agora, por todas as campanhas da igreja que estão aqui presentes na internet. Só receba a oração agora e repita comigo essas palavras, dizendo: Senhor Deus, eis-me aqui, em tua presença, em um nome de Jesus. Eu acabei de expor, através da minha oração, os motivos da campanha. Agora estou publicamente declarando que eu confio no Senhor, em nome de Jesus. E eu já tomo posse da minha vitória, porque eu farei essa campanha na fé, na certeza de que recebo a minha vitória em nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a tua vitória e declaro a glória de Deus sobre a sua campanha em nome de Jesus. Está ligado aqui? Está ligado com Deus, amém? Podemos assentar. Fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Você que começou hoje, não esqueça que são 7 semanas, tá? Vem semana que vem, na outra, toda, até completar as 7 semanas. Você da internet também está do 2º ao 7º dia, se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos orar todos agora. Não é necessário fazer aquela oração individual, faça a coletiva agora, só para expor publicamente no mundo espiritual e aqui no mundo físico a sua fé. Como está a sua fé? Diga todos juntos assim, inclusive da internet. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, estou em tua presença para te glorificar, te exaltar, porque aquela unção que eu pedi lá no primeiro dia está sobre mim. Tanto é que estou aqui firme, convicto do que eu falei lá no primeiro dia, de que eu sou mais que vencedor nessa campanha. E eu te darei louvores e darei testemunho, porque já tomei posse da minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém?
Olha que força, que vitória, hein? E eu concordo com a sua oração, meu irmão e minha irmã, e declaro a glória de Deus sobre a tua vida nessa campanha, e você dará testemunho e o Senhor será glorificado. Os que tomaram posse da vitória, digam amém? Então aplauda ao Senhor, glórias ao nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Os que terminaram a campanha, ao sair da igreja ou agora mesmo, coloque no vaso de oração ou fique à vontade no final do culto. Você da internet, terminou a campanha hoje, é o último dia. Olha, amado, eu já te orientei quando eu mandei a folha. Se eu não te orientei, entre em contato comigo naquele e-mail, eu vou orientá-lo ou orientá-la de como deve proceder no final da campanha, no nome de Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém? Que assim seja em nome